Fala galera do tiro, eu sou Ergan e companhia e hoje a gente vai falar de um assunto aqui bem complicado, gera muita polêmica, muita discussão, né, que é justamente, não digo fazer um comparativo, mas basicamente falar o porquê da minha preferência pelo calibre 4,5. É importante, antes de começar o vídeo, eu ressaltar que todas as opiniões que eu vou passar aqui para vocês são baseadas na minha utilização. Isso pode variar de atirador para atirador, né? Normalmente não, na verdade todo mundo sabe aí que eu só atiro de carabina Springer, né? Não utilizo PCP e basicamente meus disparos são feitos de 10 a 50 metros, né? Em alvos de papel ou eventualmente um plane. Bom, isso posto, eu queria falar um pouquinho do porquê da minha escolha pelo calibre 4,5, né, como preferido. Não que eu não atire aqui com 5,5, mas realmente eu costumo atirar bem mais com 4,5. E a primeira questão é justamente o preço, né, o preço por disparo. Né, se a gente for considerar o preço da lata do chumbo em si, é basicamente o mesmo. Né? Se a gente for, por exemplo, pegar aqui como exemplo um rifle round, né, um 4,5 ou no 5,5, média de preço, eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2022, está em torno de 50, 55 reais aí a lata. A diferença é que aqui no 4,5 a gente tem 500 disparos, enquanto no 5,5 são 250, ou seja, metade, né? Então já começa por aí, questão de valor, né? E a gente que gosta de atirar bastante, né, sabe que assim, pesa mesmo atirar de 5,5. Né? Se eu for atirar a mesma quantidade de 5,5 que eu atiro de 4,5, eu vou gastar o dobro do dinheiro. É simples assim, não tem segredo. Outro detalhe, que aí a gente falando mais das questões técnicas, é que principalmente para carabina Springer, eu considero que os chumbos 4,5 têm pesos mais adequados. Né? Se a gente for considerar a média das carabinas aí, de mola ou gas ram, a gente vai trabalhar com energias aí de, vamos falar de 7 joules e meio, né, que são as carabinas voltadas para papel 10 metros, até vai estourando 30 joules aí nas carabinas Magnum. Né? Então, assim, nesse tipo de carabina, e em termos de velocidade a gente vai estar falando em torno de 170 metros até 300 e pouquinhos metros por segundo. No calibre 4,5, né, a gente acaba tendo um peso, acredito que mais adequado para trabalhar dentro da faixa de precisão, né, que é o que a gente busca, né, como atirador, que é acertar o alvo. Então, via de regra, a gente trabalha aí com velocidades, né, na média, tá? 230, 280 metros por segundo, né? Há algumas exceções, né? Como a gente falou, para tiros de precisão a 10 metros a gente costuma trabalhar com 170 metros por segundo, 180, e carabinas Magnum aí passam um pouquinho dos 300 metros por segundo. Então, assim, quando a gente fala em calibre 4,5, os pesos mais comuns, né, que a gente tem de 0,5 gramas, né, que são os chumbos normalmente gamo, né, próprio rifle STR. E aí, assim, um chumbo que eu utilizo bastante, né, que no caso é a linha Premium da rifle, a gente trabalha aí com 0,54, 0,6, que é a média desses chumbos. Tem as exceções aqui dos chumbos mais pesados. Esse aqui eu costumo utilizar nas carabinas Magnum, né? No chumbo de 0,87, tem outras opções aqui de chumbos bem pesadões mesmo, né? Esse de Hammer aqui, por exemplo, é um chumbo bem ruinzinho, tá, da gama, mas ele é bem pesado, né? Então ele chega aqui a 1 grama, né? Que é o peso de um chumbo 5,5. Então, para carabinas Springer, sinceridade, assim, eu acredito que os chumbos 4,5 tem esse peso mais adequado, né? Quando a gente fala em carabina 5,5, normalmente a gente trabalha aí, né, em torno de 20 joules, que seriam, por exemplo, uma Gamo Hunter, uma Gamo Máxima, que é a que eu tenho aqui. Eles trabalham mais ou menos nessa faixa, né? Carabinas de alta potência aí de 18 a 20 joules.
e com velocidades aí que ficam na casa de 200 metros por segundo. É uma velocidade ruim? Não é. Mas dependendo, a 50 metros a gente já começa a sentir uma queda bem acentuada, né, na trajetória balística, né, na curva balística, perdão. Né, então a compensação ela é bem mais acentuada no calibre 5,5 do que no 4,5. Mesmo que a gente utilize, né, esse chumbo aqui, eu acho que é o que lhe torna viável assim, a maioria das carabinas Springer aqui no Brasil. Que é um chumbo de 0.94, né? É o Pro Max, um chumbo mais leve, né? Via de regra o chumbo 5,5 tem pesos aí acima de 1 grama. Você pega um round, por exemplo, esse chumbo eu não consigo usar nas minhas Springer com qualidade, né? Ele pesa 1.21, então a velocidade cai bastante, assim, fica bem complicadinho, assim, me incomoda bastante tirar com um chumbo tão pesado em velocidades que normalmente vão beirar os 170, 180 metros por segundo aí numa Springer que com chumbo de 1 grama aí de 0.94 gera em torno de 20 joules. Né? Então essa questão da velocidade também faz bastante diferença. Outro detalhe que me faz ter essa preferência pelo 4,5 é a questão de variedade de chumbos, tá? E quando eu falo variedade de chumbos, chumbos de qualidade, né? Pelo menos assim, eu tenho visto, apesar que hoje em dia tá bem parecido, né? O 5,5 tem bastante variedade também, mas eu ainda acho que o 4,5 leva uma ligeira vantagem aí, principalmente no tocante peso, né? Eu acho que a gente tem aí chumbos, por exemplo, PBA, né? Esse aqui tem 0.33 gramas, até chumbos de 1 grama, se eu não me engano, tem alguns até mais pesados que esse, né? E no 5,5 a gente fica meio que restrito, né? Eu acho essa questão de peso aí, assim, a maioria deles parte de 1 grama, tem um ou outro que é um pouquinho mais leve, né? Que fica na casa de 0.94, 0.8, se eu não me engano, e tem alguns PBAs também, mas a maioria deles ficam acima de 1 grama, né? Que eu particularmente acho que complica muito, né? Você trabalhar com uma velocidade adequada aí de 200, 210 metros por segundo, você acaba tendo que trabalhar com uma mola um pouco mais forte ou um gás RAM mais pesado, né? E isso, de uma maneira geral, acaba prejudicando um pouco a questão da precisão, né? Você tem um tranco mais acentuado, então é mais um motivo aí para eu preferir o 4,5. Se eventualmente você quer uma carabina de extrema precisão, é mais fácil você fazer isso com uma 4,5, né? Ou seja, adequar a questão da velocidade, tirar aí a 230, 240 metros por segundo, uma mola bem tranquila, às vezes de 40, 35 kg, você já consegue atingir essas velocidades e ele vai responder super bem. Né? No 5,5 você já fica um pouco mais restrito, né? Se você baixar muito a carga da mola ou do GR, você vai necessariamente ter que atirar com chumbos muito leves, né? Então eu acho que é outra vantagem que você tem aí no calibre 4,5, né? E outra questão, apesar de não ser meu foco, né? Eu costumo dizer que eu sou um atirador de quintal, mas é fato que o calibre 4,5 ele é muito mais aceito em provas do que o 5,5, né? Então, até onde eu tenho conhecimento, principalmente provas olímpicas são disputadas com o calibre 4,5, provas de papel 10 metros, calibre 4,5, bench rest, né, não tem essa separação de calibres, né, mas via de regra, principalmente em Springer, né, como eu estava falando, o 4,5 ele acaba se dando melhor, né, justamente por conta dessa questão, né, normalmente o pessoal trabalha com 13, 14 joules aí, nesse tipo de prova que é de extrema precisão, e para você trabalhar nessa energia com um calibre mais pesado é bem complicado, né? Até mesmo nas provas de HFT, enfim, você tem aquela questão de limitação de potência, né? Eu confesso que eu não sou nenhum perito nesse tipo de prova, mas eu sei que você tem algumas limitações lá de 16 joules, enfim, as categorias assim, né? Bom, gente, é basicamente isso, né? A questão, um vídeo opinativo, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta, porque gera polêmica. Aqui no Brasil eu sei que
A preferência é o calibre 5,5, né? O pessoal gosta de carabinas mais potentes, e o 5,5 realmente ele tem essa característica, né, de carregar mais energia por ter um projétil mais pesado. Muito, acho que por questão da caça, né? Eu sei que também é outro assunto bem polêmico, eu não pratico, né? Mas o pessoal costuma dizer que o 5,5 é mais eficiente. Sinceridade, eu não sei se como que seria possível quantificar essa questão da eficiência, né, do 5,5 em relação a uma caça, por exemplo. Eu não sei que determinado bicho, por exemplo, o 5,5 abateria que o 4,5 não abateria, né? Isso é uma dúvida que realmente eu tenho, né? Inclusive, se alguém tiver esse conhecimento, quiser deixar nos comentários aí, porque, sinceridade, eu acho que em se tratando de Springer, tá? Como a gente está ressaltando bastante, eu acho que o que você faz com um 4,5, 5,5, aliás, o que você faz com 5,5, 4,5 vai fazer o mesmo serviço, né? Minha opinião pessoal, não tenho experiência nessa área aí, mas enfim. É isso aí, eu queria ouvir a opinião de vocês, eu acho que é uma discussão bem saudável aí. Eu sei que eu nado contra a maré, né, nessa questão de calibres. Hoje em dia a gente vê aí o pessoal partindo para calibres inclusive maiores, né, 6,35, enfim, tá chegando as primeiras PCPs aí com calibres 9mm, enfim. Mas eu continuo com o bom e velho calibre 4,5, .177. Deixem nos comentários aí qual a opinião de vocês, o porquê que vocês preferem determinado calibre. Enfim, vamos bater um papo aí. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço a todos e ótimos tiros aos amigos.